Oi, pessoal! Então, a gente tá dando uma ajeitada, né, uma organizada aqui no ateliê, e aí eu resolvi colocar umas prateleiras, né, na porta do banheiro para aproveitar o espaço, porque a gente tem bastante coisa, então todo espaçozinho que a gente puder pegar para colocar alguma coisa, né, é válido. E aí, o que que a gente resolveu fazer? Olha só que legal que ficou essa pratelerinha. No final, eu vou mostrar ela pronta lá na porta, tá? No final do vídeo. Mas olha só, a gente fez ela com um MDF. Esse MDF aqui, ó, eu acho que ele, se eu não me engano, ele é de 3 milímetros, tá? Ele veio, a gente comprou ele faz tempo, aí ele veio todo manchado, olha só, a gente nem chegou a usar ele, deixou ele guardado. E aí, se vocês olharem, olha, ele tá todo manchado, todos. Todos estão manchados. Olha só. Essas manchinhas assim, ó. Não sei como foi, acho que talvez lá na fábrica, né? O jeito que eles armazenaram. Bom, mas veio assim e a gente deixou guardado. E aí, pra fazer essas prateleirinhas lá da porta do banheiro, eu resolvi usar eles, né? Porque é pra gente mesmo e também eu vou pintar, tá? E olha só, a gente fez ela desse jeitinho aqui. Eu adorei, tá? Eu desenhei junto com meu esposo, né, o jeitinho que a gente queria. E ela ficou assim, ó, a gente fez a parte de trás e de baixo retinha, tá vendo? A lateral aqui, ó, a gente fez desse jeitinho aqui, na verdade ele cortou assim, né, ó. E aqui na frente desse jeitinho, porque eu queria que desse pra ver, eu não queria ela toda fechada, né, eu queria que desse pra ver o que tava dentro, ó. Igual aqui, eu vou colocar tintas, né? E aí, eu quis fazer também todas do mesmo tamanho, para não ficar, né, proporcional. E as tintas grandes, elas cabem certinho aqui, aquelas tintas spray também. E as pequenininhas, aquelas tintas de tecido pequena, dá pra colocar de duas, tá? Então vai ficar bem bacana mesmo, do jeitinho que eu queria. Aí a gente mediu, né, tudo bem certinho, o tamanho das tintas, do que a gente queria colocar e cortou. No caso, se você quiser, você pode estar mandando, né? Você desenha o tamanho que você quer, porque aqui a gente desenhou exatamente o tamanho da porta lá, aliás, um pouco menor para poder a porta abrir, né? A altura, a parte de baixo que coubesse as tintas, então você vai medir bem certinho o local que você vai colocar e o que você vai colocar dentro, tá? Para que ele fique no tamanho certinho para o que você vai usar. E aí você vai no marcenaria e manda fazer, gente. Não é uma coisa que sai cara pra você mandar fazer, não, tá? Bom, depois de tudo cortado, né? Aí o que que a gente fez? A gente colou essas colazinhas aqui, cola tudo, né? Super Bond, cola maluca, né? Cola instantânea, tem vários nomes, né? E tem várias marcas também. E aí a gente utilizou ela, né? Se você ver que tá meio escuro, né? Que foi onde a gente passou a cola, a gente utilizou ela para colar. Por quê? Dá para colar com a cola branca, né? Com certeza. Mas com a cola branca demora muito mais para secar. E aí você ainda tem que ficar botando peso, e demora muito, muito mesmo. A única desvantagem dessa cola aqui, né, é que ela pode manchar. Nesse caso aqui ela manchou, mas não vai ser nenhum problema quando eu pintar, vai sair, tá? Mas já faz um bom tempo que a gente usa a cola branca também para colar o MDF, mas muitas vezes a gente utiliza essa cola instantânea, tá? Que ela cola bem mesmo, ela não descola mais de jeito nenhum e ela é super rápida na secagem, tá bom? Bom, então ficou desse jeitinho aqui, tá? Eu amei o resultado, a gente fez 8, 2, 4, 9, tá? E aí depois de cortado e colado, né, a gente lixou. Essa aqui é uma lixa 150, tá? Fininha. E aí você vai lixar todo ele pra poder pintar, ok? E depois disso, né, a gente vai pegar a tinta. Como é muito, e tinta de artesanato, ela vem pouquinho, né? Quando você compra uma tinta branca de artesanato, né? Acho que esse aqui é o pote grande, né? Tem o pequenininho, então eu acho que não compensa. Vai quase o pote todo, porque provavelmente eu vou precisar dar 2 demãos aqui. Então eu resolvi usar tinta mesmo de madeira, que a gente utiliza para pintar porta, rodapé, tá bom? Coisas de casa mesmo. Então qualquer tinta de madeira à base de água, né? Dá pra você tá usando aí, né? Então vou pegar a minha tinta, o pincel, tá? E vou lá pra mesa
que tem o vidro pra pintar, porque pra se pegar nessa madeirinha aqui não sai mais a tinta, né? E lá no vidro a gente consegue tirar, tá bom? Prontinho, tá? Então, aí você mistura bem a tinta, ok? Aqui na descrição, né, no modo de usar, ele manda diluir em água, tá? Eu não gosto, né, às vezes eu diluo a primeira demão, porque depois da primeira eu ainda vou lixar pra passar a segunda, mas eu prefiro sempre passar assim, do jeitinho que vem mesmo, tá? Aí você faz do jeito que você preferir, mas no modo de usar diz pra diluir, tá bom? Bom, e aí outra dica que eu vou dar pra vocês é, quando for pintar, o ideal é que vocês não pintem em lugar que tenha vento, tá? Porque o que acontece? Quando você pinta num lugar que tem vento, qualquer poeirinha, qualquer coisinha que tiver por perto, quando você for passando, vai sujar. Principalmente o branco, mas qualquer cor, o ideal é que você pinte num lugar que seja arejado, mas que não tenha vento, nem ligue ventilador, nada, porque toda poeirinha vai vir em cima da pintura, tá bom? Tanto que eu tô aqui no ateliê e tô com o ventilador desligado, tá? Pra poder pintar. Ó, essa primeira demão eu vou passar com o pincel, tá? Porque eu ainda vou, depois que eu passar essa primeira demão, se tiver necessidade, ó, tá vendo? Por isso que eu queria vir pintar aqui no vidro, que vai sujar, mas depois no vidro é super fácil de limpar. É outra dica que eu dou pra vocês também. Quando forem pintar, coloquem alguma coisa pra forrar, tá? Se vocês não forem pintar em algum vidro que você use para artesanato, né, para fazer seus trabalhos, então forra com jornal, com algum papelão, tá? Qualquer coisa que você tiver por aí, tá bom? Bom, e aí então é isso. Eu vou passar a primeira demão com o pincel. Depois que eu passar a primeira mãozinha e ele secar, aí eu vou ver se precisa lixar, tá? Tem algumas madeiras que quando você vai pintar, elas levantam, parece que elas levantam tipo um fiapinho, tá? Mas o MDF lisinho assim, muitas vezes não precisa não, tá? Mas de qualquer forma, eu vou passar duas mãos mesmo que eu não vá lixar. Então, eu vou passar aqui minha primeira mão, vou deixar secar e a gente vai ver se precisa lixar ou não. Se não precisar, eu vou passar a segunda demão e finalizar o nosso processo de pintura, tá? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Então, pessoal, olha só, já pintei todas, tá? Elas já secaram. Eu lixei em alguns lugares só, tá? Mas você pode estar lixando ela completamente, se você achar necessário. Ou você pode lixar algumas partes onde você achar que tá precisando, tá? Então, já pintei, já secou, ok? Aí você vai dar uma lixadinha depois que secar. O que você vai ter que ter cuidado, essa primeira demão que eu passei com o pincel mesmo, é uma demão somente pra criar um fundo, né, dar uma base. Como eu vou pintar branca, eu pintei com tinta branca e vou passar a tinta branca por cima. Se você for pintar outra cor, o que você faz? Você passa uma base, né, aquela base, tipo aquela base para artesanato, na primeira demão, para poder lixar e tal, e aí depois você passa a tinta da cor que você preferir, tá? O cuidado que você vai ter que ter nessa primeira demão, se você for fazer com o pincel como eu fiz, é para não escorrer, tá? Então, você vai pintando e vai sempre olhando se não tá escorrendo, porque com o pincel a gente acaba colocando um pouco mais de tinta, tá? E se não tá escorrendo nada, né, assim, de tinta, e se tiver, você vai lá e limpa, tá bom? Outra diquinha que eu vou dar pra vocês, olha só como é que eu fiz pra pintar aqui. Então, eu peguei, coloquei
o organizadorzinho aqui, essa prateleirazinha aqui, ó, em cima de dois pedacinhos de MDF, mas você pode colocar em cima de alguma coisa, porque ela vai ficar assim, ó. Tá vendo que ela tá pra cima aqui? Tá? E aí ela não vai encostar na mesa, vai facilitar pra você pintar essa partezinha aqui de baixo, tá bom? E aí eu vou colocar ali no tripé de novo a câmera, vou mostrar pra vocês agora, vou dar a segunda demão. Essa segunda demão já vou fazer com mais devagar, né? Com mais cuidado, que vai ser aqui, realmente vai ficar. Então, pessoal, essa primeira demão, como eu falei pra vocês, eu apliquei com pincel, só pra dar uma base, um fundo mesmo, tá? E aí eu apliquei ela toda de uma vez, tá? Em toda ela, aqui na parte de baixo, só não apliquei aqui porque essa parte vai ficar na porta e eu não vou pintar ela, não. Agora, nessa segunda demão que eu vou dar, eu vou utilizar espuma, que é uma coisa que eu adoro, né? Quem me acompanha já deve ter visto que eu adoro pintar com espuma. Então, eu acho que fica perfeita a pintura, tá? E eu vou pintar ela por partes, tá? Então, são 9 prateleiras, como que eu vou fazer? Eu vou pintar, por exemplo, posso pintar aqui, colocar ela assim, pintar somente o fundo, por exemplo. Aí eu vou e pinto o fundo de todas as 9, deixo secar sem pressa, tá? E depois que secar, eu passo para outra parte. Então, secou o fundo, daí eu já vou virar ela, tá? Todas. E aí vou passar nessa parte aqui, de dentro, de trás, e nessa parte aqui, por exemplo. E aí eu passo em todas as 9 e deixo secar. Deixo secar um dia, de um dia pro outro, tá? E depois eu posso ir pra parte daqui de baixo e a lateral. Então, eu vou fazer mais ou menos em... Eu vou começar aqui pelo fundo, vai ser só ele, né? Podia pintar o fundo e essas duas lateraisinhas aqui. Então, eu posso pintar essas duas laterais, o fundo, e na outra pintar essas duas e na outra essas aqui. Então, eu acho que eu vou fazer em 3 etapas, tá? Então, pinto essa em todas, deixo secar. Pinto essa daqui de dentro em todas, deixo secar. E pinto essas 3 aqui em todas, deixo secar, tá? E aí, vai estar finalizado, né, as nossas prateleiras. É só colocar, deixar secar e colocar no lugar. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui com a esponjinha. Vocês vão ver a diferença, tá? A diferença que faz quando você pinta com pincel. Eu vou dar só uma lixadinha aqui nesse cantinho, tá? Aqui do lado mesmo, pra não pegar poeira aí. Como eu disse pra vocês, eu lixei em alguns lugares e outros não. O importante é você passar a mão, tá? E sentir que tá tudo lisinho, tá? Se não tiver lisinho, é porque você tem que lixar, tá bom? Então, aí como eu tava falando, eu vou pintar aqui com esponja, vocês vão ver a diferença que vai ficar, tá? Vamos lá, pegar aqui a tinta. Olha só. Ver se tá lixadinho e limpo também, tá? Ele tem que estar limpinho, ok? Então, eu vou pegar aqui a tinta, eu vou utilizar a tampinha dela mesmo, tá? Ó, deixa eu ver se tá dando pra ver. Eu vou utilizar a tampinha dela mesmo, que eu vou bater aqui. E aí, eu venho aqui na minha peça e vou batendo assim, ó, fazendo movimentos dessa forma aqui, tá? Ó. Com cuidado pra não ficar excesso de tinta. Olha só. E aí, ela vai ficar desse jeitinho aqui. Você vai batendo até ela ficar toda uniforme. Tá vendo? Essa partezinha aqui tá ok. Pego mais um pouquinho de tinta. Olha só a diferença que tá a parte que eu pintei. Agora com a esponja e essa que tá com o pincel. Tá vendo a diferença? Eu adoro, gente, pintar com a esponja. A espuminha, né? Acho que esse aqui é mais uma espuma, né? Eu nunca testei pintar com aquela esponja. Não lembro de ter pintado com aquela esponja de cozinha, não. Então, olha só como eu mostrei pra vocês. Eu pintei aqui a parte de baixo. E essas duas lateraisinhas, tá? Já secou, pintei ontem. E hoje eu vou pintar essa parte aqui.
essa aqui e essa partezinha aqui desse detalhezinho aqui dela, tá? E aí vou deixar secar, vou pintar todos, vou deixar secar. E depois vou pintar essas duas lateraisinhas aqui e o fundo, tá? E aí eu finalizo. No caso aqui, se eu olhar, a gente olhar vocês, não sei se vocês conseguem ver, olha só. Ela ficou em alguns lugares um pouco mais escuro, porque a madeira é muito escura mesmo. Então, aqui, o ideal é que se passe mais uma mão, tá? Então, a gente passou como se fosse a primeira mão, como se fosse a base, e aí depois passar duas demãos de tinta, tá? E aí, quando você pintar a segunda demão que secar, aí você vai ver se vai precisar ou não você passar uma terceira demão, tá? No caso aqui, como a madeira é escura e a tinta é branca, né, vai precisar passar uma terceira demão. Então, vou fazer tudo isso, gente, tá? E aí, vou finalizar. Quando tiver prontinho, vou colocar lá na porta e volto pra mostrar pra vocês como que ficou o resultado final, tá bom? Então, pessoal, olha só, tá prontinho, né? Terminei as prateleiras, aí meu esposo já colocou aqui na porta, olha só. A gente colocou as novas e o que que eu fiz? Aqui em cima, né, eu coloquei as prateleiras mais pertinho pra colocar as tintas menores. E aqui embaixo elas ficaram numa distância maior, porque eu consigo colocar coisas maiores, tá? E eu coloquei só algumas tintas aqui pra vocês terem uma noção como que vai ficar. Eu vou organizar tudinho, tá? E em relação às prateleiras, olha só, eu acho que aqui, no meu caso, eu teria que passar mais uma demão nela, tá? Eu quis colocar assim mesmo, mas eu acho que o ideal é colocar mais uma demão. E uma dica que eu vou dar pra vocês é, antes de pintar, seja qual for a cor, passem a base, tá? Aquela base preparatória, porque o que aconteceu no meu caso, como eu passei só a tinta, as demãos de tinta, a madeira ela suga a tinta, entendeu? Então por isso que você tem, o ideal é que você passe a base, porque quando você passa a base, você passa menos demãos de tinta, tá? Outra coisinha aqui que eu vou fazer ainda é colocar aquelas bolinhas redondas brancas, né, que a gente põe aqui pra cobrir esses parafusinhos, tá? Mas, e outra coisa também que você pode estar fazendo é, quando terminar tudo, passar o verniz, pra ela ficar brilhosa e também ficar protegida, tá? Então é isso, ó. Aí aqui em cima eu vou colocar tintas menores, né? Vou colocar também, tem o meu pó de flocagem que eu vou colocar aqui também. Aí aqui pra baixo já vou colocar coisas maiores, ó, eu coloquei essas aqui que já são maiores. Aqui também não dá pra colocar muito grande por causa da maçaneta, né? E ali embaixo eu vou colocar os meus spray, né? Por isso que eu deixei maior ali embaixo, tá? Então é isso, ficou prontinha. Eu adorei, amei o resultado. Acho que vai ficar super organizado desse jeito, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, clica lá no gostei, se inscreve aqui no canal. Não esquece de apertar aquele sino das notificações para receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.